Bom, a verdade é uma só. Uma coisa é você viver na mentira e no engano, simplesmente por não ter o conhecimento pleno da verdade, né? E outra coisa é você conhecer a verdade e decidir, optar a viver na mentira, a viver em desobediência à palavra de Deus. É você deixar de dar crédito à palavra de Deus para dar crédito a homens maus enganadores desviados da verdade. Isso serve para todo o sistema religioso, para todos os líderes religiosos desse planeta. Principalmente os líderes evangélicos, os falsos líderes evangélicos, como Caim Macedo, Silas Malacheia, Valdemir Só Diabo, R.R. Suado, Agenor Truque, Marcos Miliciano e outros que estão por aí propagando heresias em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Então uma coisa é você, jovem, obreiro, evangelista, pastor, bispo, membros da igreja, entre aspas, que isso não é igreja, são empresas, isso é um antro de prostituição, um antro de prostituição da palavra de Deus, de adultério à palavra de Deus, de distorção à palavra de Deus. Isso é um verdadeiro comércio. Uma coisa é você viver na mentira e no engano por não conhecer a verdade. E outra coisa é você tomar pleno conhecimento da verdade e decidir a viver na mentira. Então aí você, diante de Deus, não é mais um inocente. Você não é considerado mais por Deus um inocente, porque você não fez caso da palavra dele, daquilo que ele está lhe mostrando. Claramente, e você que tem ouvido, né, e visto os testemunhos, as denúncias, nesses canais de denúncias, aqui no nosso, no canal do Alfredo Paulo, do Marcelo Roque, do Jair Francisco, do Davi Vieira, do Profeta Nervosão, né, do Palhaço Cristão, do nosso irmão Tavares, aí na África, e tantos outros canais de denúncia. Você está vendo, você está tendo acesso à verdade. Deus está permitindo, através desses canais de denúncias, você ter acesso à verdade, né? Você pode aí ver que tem muitas provas, muitos áudios, documentos. Você mesmo pode pesquisar e ver que esses homens têm várias empresas, né? Que esses homens são mentirosos, dizem que não tem nada e tem tudo. Esses homens que vivem no luxo, vivem na ostentação, com o sangue, o suor e o sacrifício do povo, das pessoas. Esses homens que estão metidos em corrupção, em política, estão misturados com política, porque a política e a religião, elas andam juntas desde a época do Senhor Jesus Cristo. Aliás, muito antes. Agora mesmo saiu outro escândalo aí do governo Bolsonaro, onde o secretário aí está recebendo propinas da rede de TV do Caim Macedo. Agora, hoje, já saiu aí, está em todos os jornais. Então, se você finge não ver isso, não ver as falcatruas, não quer dar ouvidos à verdade, e você quer continuar dentro desse sistema religioso, mesmo vendo a verdade, você quer viver naquela base do me engana que eu gosto, você quer viver, como diz o ditado, mulher de malandro, né? Que quanto mais apanha, mais gosta, né? Então você, diante de Deus, não é mais um inocente. Deus vai permitir que você fique aí dentro, e seja enganado até o dia da sua partida desse mundo. Porém, você não vai ter paz, você não vai ter alegria, você não vai ter sossego, você não vai ter prosperidade, você não vai ter nenhum dos benefícios que já está na graça de Deus, que está dentro de você. O Espírito de Deus está dentro de você. Porém, por desobediência
a palavra da graça de Deus, você não tomará posse de nada disso. Você pode ter título de obreiro, de pastor, de jovem, de evangelista, de reverendo, de diácono, seja lá o título que você quiser. Você não tomará posse de nada disso na sua vida, porque você decidiu a compactuar com o mal, compactuar com as obras das trevas, além de servir a eles como escravo, como verdadeiros escravos, você ainda está ajudando com a sua mão de obra, com o seu dinheiro, a patrocinar esses homens e ainda levar outras pessoas inocentes, outras ovelhas inocentes, para serem tosquiadas por ele, convidando pessoas, levando pessoas para um antro das trevas. Então pode ter certeza que você não é mais considerado por Deus como inocente. Você realmente se tornou um idólatra, um seguidor de homens, um seguidor de falsas doutrinas. Você está realmente fanatizado, escravizado e dominado mentalmente e em todos os sentidos por esses homens, por essas heresias e por esse sistema religioso. Veja que debaixo da lei, quem não obedecia à palavra de Deus recebia as consequências. Quem não obedecia à lei que deixou de ser. Imagine você não obedecer agora na nova aliança, não obedecer à palavra de Deus, ser desobediente à graça de Deus, que ele lhe deu de graça. Imagina você ultrajar o sangue de Jesus que foi derramado por você para obedecer a homens maus, enganadores, corruptos e desviados da verdade, que vivem levando o povo a fazer votos, campanhas, sacrifícios, novenas, missas, que vivem sacrificando o povo, tirando tudo que o povo tem, colocando fardo pesado nas pessoas, que eles mesmos, como diz o Senhor Jesus, não querem carregar nem com dedos. Essa gente que nunca soube o que é trabalhar, nunca soube o que é pegar no pesado. Porque eles pedem dinheiro das 7 da manhã à meia-noite, todos os dias. Uns há mais de 50 anos, outros há mais de 100, que esse sistema religioso, outros há 2.000 anos, que pedem dinheiro, que exploram o povo, 24 horas por dia. Então, você não é considerado mais um inocente diante de Deus. Por quê? Porque você está tendo acesso. Deus permitiu essa tecnologia, a internet, Deus permitiu justamente para isso. Porque no passado, só eles tinham acesso aos meios de comunicação. Então, eles poderiam se defender, mentir, falar o que eles bem quisessem, porque não ia acontecer nada, não ia ter quem refutasse a eles, não ia ter quem mostrasse a verdade. Mas Deus permitiu essa tecnologia, Porque a palavra de Deus diz o quê? Que tudo vem de Deus. E o que é tudo? Tudo é tudo. Essa ciência, essa tecnologia, a ciência da tecnologia, não é do homem. Foi Deus que deu para o nosso bem-estar, para a nossa comunicação. E Deus, como sabe todas as coisas, já sabia que essa tecnologia também seria usada para anunciar o evangelho dele, a palavra dele, e principalmente mostrar as falcatruas dos líderes religiosos, que já vem destruindo a vida do ser humano, não é de hoje, é de décadas, de séculos. Então, se você ouve a verdade e você prefere viver na mentira, então pode ter certeza que você não é mais considerado um inocente diante dos olhos de Deus. Deus vai permitir que você fique escravizado aí até o dia da sua morte, até o dia que você partir daqui. Você pode até ser um filho de Deus, você vai ser salvo, mas você, nesta terra, você vai viver uma vida de depressão, de infelicidade, de sofrimento, de síndrome do pânico, de escravidão. Você vai trabalhar dia e noite para depositar o seu dinheiro nessa igreja. Você não vai ter vida, você não vai ter lazer, você não vai ter amigos, você não vai ter nada disso. Porque eles vão lhe encher cada dia mais de heresias e você vai vivendo essa vidinha aí como vivem
todos os religiosos. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja, vive nesse roteiro aí. Não tem vida, não tem nada. E sempre com problemas, e sempre em situações difíceis. Você vai viver aí assombrado, com medo de mula sem cabeça, com medo do diabo. Aliás, mula sem cabeça, o Macedo já chama todo mundo. Né? Você vai viver aí com medo da morte, do diabo, você vai viver aí com medo de assombração, você vai viver essa vida aí, né? Até o dia da sua partida desse mundo. Ainda que você seja um filho de Deus, você vai viver até os últimos dias da sua vida escravizados na mão desses homens. Enquanto eles vão estar no luxo, eles vão estar na ostentação, eles vão estar gastando o seu dinheiro à vontade, comprando carros caríssimos, relógios, roupas, propriedades, helicópteros, aviões, usando você para votar nos candidatos deles, para trabalhar para os candidatos deles de graça. Você vai ser um escravo até o fim da sua vida. É por isso que o Macedo ele gosta sempre daquela palavra servo. Você tem que ser servo. Esse servo é servo dele, não é servo de Deus não. Porque Deus não precisa de servos, Deus tem filhos. A relação que Deus quer que a gente tenha com Ele hoje, debaixo da graça, é de pai e filho, não é de escravo não. Não é você viver como um escravo, com a cara no pó, pedindo misericórdia, pedindo migalhas a Deus. Não é nada disso não. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, materiais, está tudo dentro de nós. Nós temos agora que ir à luta, ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. As portas já estão abertas. Nós vamos continuar aqui trabalhando. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, denunciando esse sistema podre e levando a palavra da graça de Deus. Porque nós sabemos que os filhos de Deus, eles ouvirão a palavra de Deus. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus disse na cara de Pilatos, aquele que é da verdade, me dá ouvidos. Então aqui nós não vamos nos cansar. Nós vamos levar a palavra de Deus. Deus dizia aos profetas, a Ezequiel, Jeremias e outros mais. Deus, quando enviava, dizia, vá e pregue a minha palavra. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. Olha aí. Quando Deus fala a casa, Deus não está se referindo a casa de cimento, de bloco. Porque a casa de Deus é o ser humano. O templo de Deus é o ser humano. Por isso que Deus diz a casa de Israel. Né? Por isso que Deus diz, leve a palavra, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. E era isso que eles faziam. É o que nós estamos fazendo. Porque Deus sabe quem dará crédito e quem não dará. Então existem milhões e milhares de pessoas no mundo inteiro esperando a palavra da graça de Deus. E você que já teve a oportunidade de ouvir a palavra da graça de Deus, já abriu seus olhos, amém, graças a Deus. E você que já ouviu, mas você resiste e insiste em andar na mentira, então você pode ter certeza que você vai continuar na mentira. E mais mentiras eles irão inventar a cada dia. E você vai ficar enrolado cada dia que passar nessas mentiras velhas e novas que eles inventam 24 horas para manter as pessoas presas dentro dos seus templos suntuosos, né? Que faz um tempo bonito para a pessoa ficar ali, achando que ela está na casa de Deus, né? Mas aqueles que são de Deus ouvirão a voz de Deus. E é para esses que nós estamos nos dirigindo, para essas ovelhas que estão aí, que são ovelhas do Senhor Jesus, que está dentro desse sistema religioso, sofrendo, enganada, esperando o alimento, a palavra de Deus. E você que já ouviu e está fazendo pouco caso da palavra de Deus, você sabe que é verdade, você tem acesso a tudo. Tá aí, entre nos canais aí do Alfredo Paulo, do Palhaço Cristão, do Profeta Nervosão. Você vai ver provas, documentos, áudios, você vai ver eles falando que eles não estão nem aí para o povo, o que eles querem é grana, o que eles querem é o seu dinheiro, o que eles querem são coisas materiais.
E não sou eu que estou falando, não. Vou mostrar para você aqui agora. Zacarias, capítulo 11, no versículo 4. A parábola do bom pastor. Diz aqui, ó. Assim diz o Senhor. Né? Assim diz o Senhor, meu Deus. Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Tá vendo? É essas ovelhas que nós vamos apacentar, levar a palavra de Deus, é o que Deus está mandando. Estão sendo levadas, pessoas que estão sendo levadas para a matança. Aqui Deus está falando para eles, ó, versículo 5, Zacarias 11, 5. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem, louvado seja o Senhor, né? Vendem as pessoas para os políticos, né? E ainda dizem, louvado seja o Senhor. Vivem aí no Congresso Nacional, essa bancada evangélica falsa aí, ó. Louvado seja Deus, pregam a Bíblia, né? Vendendo as pessoas, vendendo o povo como gado. E ainda dizem, louvado seja o Senhor. Zacarias, capítulo 11, versículo 5. Os que as compram, matam-nas e não são punidos. E os que as vendem, dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas, tá vendo? Olha aí, tá vendo aí você ouvindo a verdade? Essa é a palavra de Deus, diga que não é a palavra de Deus, diga na cara de Deus que isso aqui não está acontecendo, que os pastores não se compadecem, que ficaram ricos, que estão ficando ricos cada dia que passa. Zacarias 11:6. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis que, porém, entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo. É isso que nós acabamos de falar. Quando você não quer dar ouvido à verdade, Deus vai entregar você na mão deles. Né? Porque você teve a oportunidade de ouvir a palavra da graça de Deus e você continua enfurnado aí dentro do sistema religioso. Então Deus vai deixar você aprisionado na mão dele. Do seu próximo que está falando é esse. É os líderes religiosos. E nas mãos dos seus reis. E nas mãos do seu rei. Quando você não dá ouvido a Deus, não vê Deus como seu pai, como seu rei, o seu rei é eles. É o Silas Malacheia, é o Caim Macedo, é o Valdemiro Só Diabo, é esses líderes religiosos. Eles passarão a ser os seus reis, já são, né? E quando você dá ouvido, aí será eternamente, até você partir desse mundo. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles, tá vendo? Eles vão fazer o que quiserem com vocês. Você que está aí dentro do sistema religioso, que já ouviu a verdade e não quer sair daí, Deus vai permitir que eles façam o que quiserem com você. Agora Deus diz o seguinte, ó, Zacarias 11:7. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. É para essas pessoas que nós estamos falando agora, que ainda não ouviu a verdade, porque no dia que ela ouvir, ela não vai permanecer mais nas trevas. São filhos de Deus, darão ouvido à voz de Deus. Tomai para mim 2 varas. Aí Deus faz uma parábola aqui. Tomei para mim 2 varas. A uma chamei graça. Tá vendo aí, ó? Isso será uma parábola para os dias de hoje. E a outra união, se referindo ao povo de Israel, o povo gentil e o povo judeu. Ou seja, a nós e aos judeus. Dei cabo de 3 pastores num mês. Olha aí, eliminou 3 pastores em um mês. Pois é, veja quantos pastores saiu agora do sistema aí. Só da igreja do Caim Macedo saiu mais de 2.000. Bispos, pastores, tudo deu cabo, tirou do caminho. Mas nem isso adiantou. Aí Deus diz, ainda assim esse povo não está me dando ouvido? Dei cabo de 3 pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e elas também estavam cansadas de mim. Veja como estão as pessoas na igreja. Muitas pessoas já estão até perderam a fé em Deus, já estão cansadas. Mas não é por causa de Deus, é por causa das mentiras que eles pregam em nome de Deus. As pessoas estão exaustas, estão cansadas de campanhas, de votos, de sacrifício, de subir monte, de jejuns, de vigílias, de penitências.
de fazerem sacrifícios. Elas também estavam cansadas de mim. Zacarias 11:9. Então disse eu, não vos apacentarei. Olha aí o que eu acabei de dizer para você agora. O que quiser morrer, morra. O que quiser ser destruído, seja. E os que restarem, comam a carne um dos outros. Tá vendo aí? Olha a situação. Lembrando que Deus não está se referindo àqueles que ouviram a sua palavra, que estão ouvindo a graça e deu crédito. Deus está se referindo àqueles que ouvem a verdade e querem continuar no sistema religioso na mentira. Zacarias 11:10. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres ovelhas do rebanho, olha aqui, ó, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Tá vendo? As pobres ovelhas, as pessoas humildes que deram ouvido à palavra de Deus, tá vendo? Fizeram caso dele, deram ouvidos à palavra da graça dele. Isso aqui é uma parábola que Deus estava falando a respeito dos dois povos, do povo gentil, de nós e do povo judeu, né? Então aqui ele vai falar lá na frente depois, ó. E lhes disse: se vos parece bem, dê-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. Ele está falando dos sacerdotes daquela época, o que ia acontecer depois, lá na frente com Jesus. Então o Senhor me disse: arroja isso ao olheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei. Foi o que Judas fez, né? Quando ele jogou as moedas lá, né? Na casa do Senhor, né? Lembra que Judas, quando se arrependeu, foi lá e jogou as 30 moedas? Então Deus tá fazendo uma parábola para dois tempos, né? Então quebrei a segunda vara, chamada união, judeu, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Isso que Deus está falando aqui é espiritual. Houve uma separação, né? Entre Judá e Israel. Jesus é da tribo de Judá, entre a graça e a lei. Deus quebrou isso. Hoje o verdadeiro judeu não é o físico, não é considerado o carnal, ainda que eles tenham uma bênção de Abraão, mas o verdadeiro judeu é o espiritual. Então todos nós, espiritualmente falando, podemos nos considerar judeu, mas não para praticar as obras da lei e nem da carne, e nem dessas cerimônias carnais que se fazem por aí no sistema religioso. Então, meu amigo, você veja o que Deus disse, né? O que quer morrer, morra. Você está ouvindo a palavra da graça, está ouvindo a palavra de Deus dizendo para você que na cruz Jesus venceu a morte, o inferno, o diabo, que Jesus já te abençoou, que você tem que sair desse sistema religioso para que o Espírito de Deus flua dentro de você, para que você tome as posses das bênçãos de Deus que está dentro de você. Deus já está lhe dizendo que já lhe salvou, que já lhe abençoou, que a sua pátria está nos céus, que você é um abençoado, um eleito, escolhido, amado, filho de Deus, sal da terra, bom perfume de Cristo, mais que vencedor. E você quer ser chamado de mulas sem cabeça por esses líderes religiosos? Você quer viver sendo chamado de pecador miserável? Você quer viver sendo chamado de estrume, de piolho, de derrotado, disso, daquilo? Então o que Deus vai fazer? É o que ele está dizendo aqui. Dei cabo de 3 pastores no mês. Depois perdi a paciência com as ovelhas. E elas também estavam cansadas de mim. Então, o que quiser morrer, que morra. Se você está tendo os benefícios, está vendo na sua frente, né? E você está insistindo no erro, está insistindo em viver nas trevas, o pior, também convidando, levando milhares de pessoas para dentro desse sistema religioso, levando a sua família, né?
dando dinheiro, ofertas, dízimos para alimentar esses homens, para manter esses homens pregando mentira no planeta inteiro, destruindo centenas de pessoas, destruindo a mente das pessoas, levando mentiras em nome de Jesus, dando mal informação a respeito de Deus, que é abençoado, que é lindo, maravilhoso, poderoso, magnífico, que nos ama, e você ajudando esses homens a levar as pessoas para as trevas, e não quer sair das trevas, então é o que Deus está dizendo aqui. Então leia aí Zacarias capítulo 11, a partir do versículo 4. E você vai ver essa parábola, essa profecia, que está bem clara para os dias de hoje. Não foi só para aquela época, é para os dias de hoje. Tanto é que Deus já estava falando da graça aqui, o que ele iria fazer. Até ali a graça não estava estabelecida, mas a vontade de Deus, como era soberana, quer dizer, a ajuda que Deus estava dando a esse povo aqui era uma coisa da graça, mesmo eles debaixo da lei, né? Mas Deus perdeu a paciência. Imagina, Deus perdeu a paciência. Deus que é longo, né? Deus que tem toda a paciência do universo. Sabe? Mas você vê a situação de uma pessoa que não quer dar ouvidos, né? Então, meu amigo, abra os seus olhos e dê ouvidos à graça de Deus, à palavra de Deus, para que você tome posse das verdadeiras bênçãos de Deus que já está dentro de você. O Espírito da graça, o Espírito Santo está aí dentro de você. Você pode estar num hospital, você pode estar preso, você pode ser quem for. Você pode estar aí no carro, no avião, na rua, você pode estar na sua casa, você pode estar em qualquer lugar do mundo ouvindo essa mensagem. Você é um filho de Deus, você não é obreiro, não é pastor, não é jovem, não é evangelista, não é nada. Esses títulos são tudo eles que inventam para poder segurar você no sistema religioso como um escravo. Você é um filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é a imagem e a semelhança de Deus. Receba essa palavra no seu coração e saia imediatamente de dentro desse sistema religioso falso, hipócrita e mentiroso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos, para que outras pessoas possam se libertar dessa escravidão religiosa. Um grande abraço a todos e até a próxima.